como é que tu enxerga esse processo dentro dos... A gente tem condições até de dar uma geral, talvez até assim, olhando para as empresas que a gente atende, trazendo a experiência que a gente teve de conversar com uma série de empresas aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem um panorama que a gente pode afirmar o momento que o Estado está. Assim, eu acho que a gente consegue fazer isso. E eu queria que tu explicasse isso, como as empresas estão hoje, como é que está e como é que a gente pode daí, a partir desse cenário, começar a discutir um processo de automação e o papel da Vicarious nisso. Não, ótimo. A situação, assim, de maneira geral, que a gente acompanha aqui, é uma sombra, né, principalmente nas estações. Né? Nas estações o pessoal conta somente e, quando muito, com o WSUS. Né? Complicou um pouquinho, o WSUS já não atende. Mas assim, a gente parou de fazer nas estações porque o WSUS começou a dar problema. O assunto começa assim. Né? E quando a gente fala do WSUS, ele fala somente das atualizações do Windows. Né? Então existe uma sombra imensa das aplicações dentro lá nos endpoints. Em relação aos servidores, né, olhando para o processo todo, acho que a etapa final de correção ela ainda precisa de uma evolução, né, no cenário atual. Isso porque a forma tradicional ela identifica, ela prioriza e é montado um plano de ação, uma GMUD em cima disso, né? Mas ela está ainda longe de ser automatizada, né? No máximo, de novo, o WSUS, que às vezes deixa na mão muita gente, né? O pessoal ainda falha em automatizar muito disso, né? E as equipes, entre aspas, né, perdem tempo, um tempo valiosíssimo, né, que as equipes estão enxutas, reduzidas, né, mas o principal no processo todo, acho que é onde está menos maduro, é justamente na automação, na aplicação das correções. O que eu sinto, assim, o que eu escuto, não estando tão profundo, né, não tão inserido na questão técnica, é a falta de mão de obra, é a falta de tempo. Não tem pessoas e não tem tempo para que a gente consiga atacar essa demanda, digamos assim, que traz um risco muito grande da forma adequada. Isso está muito claro e certamente todo mundo que a gente está falando sobre isso, se não falou de gestão de vulnerabilidades, ainda tem que começar a olhar para isso e quem está olhando deve ter esses gaps. Matheus,